Sabe aqueles objetos que carregam mais do que função? Que carregam história, símbolo, carinho? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como nasceu esse vasinho. Bem, primeiro vamos falar sobre os materiais. Eu estou trabalhando aqui com a cerâmica fria, que é perfeita para quem não tem como, utilizar a cerâmica comum. Eu tô com a base de corte e tinta. A tinta que eu vou utilizar nessa peça aqui é tinta aquarela, tá, pessoal? Então, enquanto eu vou mostrando para vocês o processo de produção, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a simbologia e do porquê que eu escolhi o coelhinho, a cenoura e todos esses símbolos que coloquei no vasinho. Cada um desses símbolos, né, ele tem um porquê, tem um significado por detrás. Para começar, eu queria contar uma história para vocês. É a história da Páscoa, de como surgiu. Por que é que nós temos um coelho na Páscoa e por que esse coelho dá ovos de presentes? Você já parou para analisar de onde vem essa história, essa mitologia? Bem, essa mitologia vem de uma deusa germânica. Ela se chama Eostre, também conhecida também como Ostara. E ela é uma deusa da mitologia germânica. Ela é associada às tradições anglo-saxões e ela é considerada uma deusa da primavera, da fertilidade e do renascimento, sendo ligada à renovação da vida, que ocorre com a chegada da estação. Aí você pode pensar, mas Lari, nós estamos no outono. Sim, realmente a gente está. Só que essa tradição, ela foi feita no norte. Então, lá, enquanto a gente aqui está no outono, lá eles estão na primavera. Então, por isso que a Páscoa é comemorada, né, nesse período. Mas vamos à história, né? Então, era uma vez uma deusa chamada Eostre, e essa deusa, ela era guardiã da primavera e do renascimento. O poder dela fazia as flores brotarem e os animais despertarem do inverno. Certo dia, Eostre, ou Ostara, né, encontrou um passarinho ferido, caído na neve. E aí, com pena dele, ela decidiu salvá-lo. Mas como o inverno ainda era muito rigoroso e ela ainda não estava na máxima potência, né, do seu poder, a única forma de ajudar aquele animalzinho a sobreviver era transformando ele no animal mais resistente ao frio, que era um coelho. O pássaro daí virou coelho. E com o tempo ele ganhou agilidade e alegria dessa forma. Ele saltava aí pelos campos floridos, celebrando a nova vida dele. Porém, por dentro dele, ele sentia uma enorme saudade de suas asas. Uma saudade, né, de suas asas. Ele sentia saudade de voar, de cantar, de ser quem um dia ele foi. Porque a essência dele era de um pássaro, embora ele estivesse no corpo de um coelho. E aí a deusa, ela percebeu essa tristeza e ela se sentiu tocada. E ela entendeu que mesmo com uma boa vontade, com a boa intenção dela, ela tinha ultrapassado os limites de outro ser. Porque ela acabou por transformar ele em algo que não o deixou plenamente feliz. Então, para que ela pudesse honrar a vontade dele, a deusa ela levou o coelhinho para o céu. Você já ouviu o coelhinho da lua? Você já reparou que tem um coelhinho na lua? Não de verdade, é claro que se a gente for usar binóculo e tudo para enxergar a lua, a gente não vai ver o coelhinho, mas enxergando a distância, a olhos nus, a gente consegue observar que tem um coelhinho na lua. E segundo a lenda, foi a Ostara, né? Foi a Eostre que colocou ele lá, para que ele pudesse ficar entre as nuvens, onde ele pudesse observar o mundo com o coração mais leve e sentisse menos falta de ser um pássaro. E é interessante porque, assim, quando Ostara ela ficava no máximo de seu poder, né, da sua força, ela conseguia transformar ele em um passarinho, segundo a lenda. E nesse momento ele colocava vários ovinhos. E aí quando ele se transformava em coelho de novo, que era quando Ostara ou Eostre ela estava com as suas forças, né, mais baixas,
ele pegava esses ovinhos, pintava e dava de presente. Então, por isso que o coelhinho dá ovos de Páscoa, né? Devido a esse conto da mitologia germânica. E é por isso também que nós temos um coelhinho na nuvem, né? Segundo a mitologia, é porque Eóstria, ela levava o coelhinho para lá, a fim de que ele pudesse ficar entre as nuvens, né? E se sentisse assim menos triste. E aí essa história, gente, ela é belíssima e ela tem um ensinamento, né? Às vezes, mesmo querendo ajudar, a gente precisa lembrar que não podemos decidir pelos outros. Que a verdadeira cura, ela respeita a essência. A verdadeira magia, ela escuta o que o outro realmente precisa. Porque às vezes a gente acha que sabe o que o outro precisa. Só que a gente está olhando de acordo com a nossa visão de mundo, de acordo com a nossa história. E a história de cada um é tão particular, a forma como cada situação toca cada pessoa, né, é tão particular. E quando eu ouvi essa história, eu achei tão linda ela, que eu fiquei pensando, eu quero fazer algo que realmente me lembre essa história. Fora que, assim, além da história, né, de Ostara, de Eostre, eu falei Eostre e Ostara, gente, porque são os dois nomes dessa deusa, né? Cada um desses símbolos que eu coloquei nesse vasinho, ele tem, de fato, um significado. E é interessante para quem for, né, decidir fazer um vasinho como esse ou algo parecido, que você faça coisas que conversem contigo. A simbologia, ela fala com a gente, né, de uma forma subliminar, que talvez a gente nem perceba. Isso também traz uma questão de ter cuidado com o que a gente coloca na nossa casa. Quais são os símbolos que a gente tem dentro de casa? O que é que a gente quer com esses símbolos? Aí aqui eu decidi fazer a cenourinha, né? Cenoura, ela fala muito sobre conexão com a terra, né? Como ela é um tubérculo, né, uma raiz, ela está firmemente conectada ao mundo subterrâneo, ao inconsciente e à base da nutrição da vida. Ela traz à tona aí aspectos de renovação, de cura, que surgem da profundidade. A cenoura também, ela é rica, né, em vitamina A. A vitamina A, ela também é conhecida como beta-caroteno, né? Então é uma vitamina que fortalece a nossa visão, nosso sistema imunológico. O beta-caroteno também ele é um antioxidante poderoso, né? Que fala também sobre a longevidade e o brilho natural da pele. Então, a cenoura, ela simboliza isso, força da vida, vitalidade, né? O laranja também traz, né? A cor laranja traz essa vitalidade pra gente. Quando a gente fala do coelho, o coelho é um símbolo que eu gosto muito, principalmente porque ele é um símbolo de crescimento rápido, né? O coelho, ele é um animalzinho que ele cresce rápido, ele é muito fértil, né? Então, traz também esse significado aí da fertilidade do coelho. No caso da mitologia de Ostara, ele também simboliza aí renascimento e os ciclos naturais da vida. E assim como a cenoura, ele também é associado à vitalidade. Ele é um animal muito ativo, né? Então, são símbolos que eu acho muito importantes a gente ter na vida da gente. Às vezes a gente tem um dia a dia que tira a nossa vitalidade, né? E olhar para símbolos que nos energizam é muito importante. Aqui eu tentei fazer uma cestinha, né, de ovos de Páscoa. E tô tentando produzir aqui ela, e eu usei uma miçanguinha que eu tinha para poder fazer os detalhes. Então fica a dica, você não precisa ter todos os materiais, coisas que você tem na sua casa você pode utilizar para fazer seus vasinhos. Gente, um detalhe muito importante, esse vasinho que eu utilizei como molde, ele me deu um problema, porque assim, a massa, quando ela vai secando, ela gruda no vaso. Então, o que eu aconselho a vocês? Que vocês embalem num papel filme e coloquem algum tipo de hidratantezinho para facilitar na hora de você descolar, né, o vasinho de dentro da cerâmica fria, né?
Aqui também eu utilizei essa ferramenta e água para poder ir juntando as pecinhas que eu criei, né? O coelhinho, a cenourinha, com a massa do vaso. Eu decidi também fazer alguns detalhes, que não sei porquê, gente, eu só tenho vontade de fazer, então eu fiz. Detalhe, eu também fiz a lua cheia, porque eu queria fazer essa simbologia, né? Já que o coelhinho na lua, né, é relacionado também à Páscoa, à Ostara. E a lua cheia, ela é o ápice, né, da manifestação, ela significa manifestação, ela significa potência, força, né? Ela é energia no seu auge. Então, ela traz à tona tudo aquilo que foi cultivado, que foi gerado durante aí o ciclo lunar. Então, a lua cheia, ela tem uma simbologia maravilhosa pra gente. E foi assim que ficou meu vasinho, né? Como vocês podem ver aí. Gente, assim, a produção dele foi muito gostosa, é muito terapêutico, sabe? Sobre a lua crescente, que eu também coloquei aí, a lua crescente simboliza o começo de um novo ciclo, né? Quando você já tem um plano e você começa a colocar ele em ação. Então esse vasinho, ele também simboliza muitos ciclos da vida, né? Assim como o coelho também simboliza, né? Assim como esse festival de Ostara também simboliza os ciclos da vida. Então, o coelho, para mim, ele tem esse significado também, né? E esse vaso eu tentei trazer um pouquinho de cada um desses símbolos. Eu também fiz uma garrafinha e outras coisinhas que eu vou mostrar em outros vídeos. Eu utilizei uma lixa. Eu não sei bem qual é o número dessa lixa, mas eu sei que ela é uma lixa mais grossa, para poder tirar, né, as deformidades. Eu não consegui tirar todas porque eu tive problema na hora de desenformar esse vaso. Justamente pelo que eu falei pra vocês, né, eu não coloquei o plásticozinho e o hidratante, então na hora de desenformar me deu um trabalhinho. E aí, gente, não tem segredo, é vocês irem tirando essas deformidades, né, o máximo que dá aí com a lixa. Uma dica legal, na hora de que vocês forem lixar a boca do vaso, é vocês colocarem, né, a lixa na superfície e passarem mesmo até a hora que você conseguir que ele fique mais uniforme. Como vocês podem ver aí. Outro ponto é que durante, né, a confecção da peça, eu vi que eu precisava fazer alguns ajustes, então eu vim com um estilete, né, próprio de artesanato para fazer os entalhes que eu precisava fazer. Então, já fica a dica também. Pessoal, lembrando que todos os materiais vão estar aqui, né? O link aqui abaixo desse vídeo, certo? Para caso vocês precisem. E é isso. Eu gostei bastante de trabalhar com a cerâmica fria, ela é bem tranquila de ser trabalhada realmente. E é isso. Paciência, carinho, e você vai fazendo e vai ficando com o tempo bem com as características que você gostaria da sua peça. E olha, gente, eu tenho que confessar pra vocês, essa foi a parte mais gostosa, a pintura. Eu cometi um gafe que eu não olhei muito bem como é que eu tava, né, tinha colocado a câmera, então não ficou bem no meio, né, o vasinho pra gravar pra vocês, mas no próximo a gente melhora, pessoal. Mas aí, como vocês podem ver, eu já tinha mexido em outra peça, né, por isso que o meu suporte de tintas estava um pouquinho, né, já com algumas tintas, mas é bem tranquilo. A aquarela, ela é bem interessante para você trabalhar nesse vaso, porque ela absorve, o vaso, a cerâmica, ela acaba absorvendo a tinta e fica uma pintura, um acabamento bem bonito. Entretanto, você pode utilizar outras tintas, você pode utilizar tinta de tecido, você pode utilizar tinta PVA, não tem problema.
Para pintar o coelhinho, eu utilizei corretivo. Eu tava sem a tinta branca e eu precisava de algo que eu conseguisse diluir o marrom e criar um cremezinho, que era a cor que eu queria, né, pro coelhinho. Então eu utilizei corretivo, então fica a dica, tá? Se vocês não tiverem tinta, tiver faltando tinta aí, que nem eu, tava sem a tinta branca ali no momento. Porque o branco da aquarela, ele não tava dando o efeito que eu queria, eu precisava de algo mais cremoso pra poder fazer essa cor do coelhinho. E depois eu fui fazendo alguns retoques também ao redor da peça. Eu decidi pintar tudo de branco, apesar da cerâmica ela ser branca, eu queria que ficasse mais branca ainda para dar um contraste legal com o tom das peças, o tom dos desenhos no caso. Depois disso aí eu dei uma camada de spray, tá? De verniz. E foi assim que ficou o resultado da peça. Eu coloquei balinhas de mel porque eu tava sem ovinho de Páscoa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam aí. E é isso, pessoal. Sigam o canal, curtam. E se fizerem, me coloca aqui nos comentários.